Bom, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Diálogos Lupa, que é uma iniciativa do Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, vinculado ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que conta com o financiamento do CNPq. Já faz mais de meio ano que o planeta descobriu um novo agente viral para o qual ainda não foi descoberta uma vacina. E há pouco mais de 4 meses, a Organização Mundial da Saúde decretou estado de pandemia. No mundo todo hoje, há quase 14 milhões de pessoas contaminadas e meio milhão de pessoas perdeu suas vidas. O Brasil responde por cerca de 13% de todas essas mortes. Em diversas ocasiões, historiadores e historiadoras são convocados a oferecer para a sociedade conhecimentos que possam ajudar a enfrentarmos essa catástrofe de proporções ainda desconhecidas, seja a partir de comparações com pandemias ou situações similares passadas, seja no esforço sempre temeroso de prever futuros possíveis. Em certa medida e de diversas maneiras, o tempo presente é também um assunto para a historiografia, essa modalidade particular de saber com o qual nós conhecemos ou tentamos conhecer um pouco melhor a experiência humana. Mas diante da polifonia e da multiplicidade de perspectivas, é possível mesmo falarmos de historiografia no singular? Mais do que isso, diante da crescente necessidade de politização das formas de produção do conhecimento, é desejável mantermos este singular intocável? Se são difíceis as respostas, nem por isso as indagações não possam ser colocadas. O Lupa, nesse sentido, convida a refletirmos sobre as possibilidades de pluralizarmos nossas historiografias e, com isso, multiplicarmos formas pelas quais elas são produzidas. Quem sabe, com isso, outras experiências humanas se tornem ao menos pensáveis. Historiografias brasileiras, seus passados e seus futuros é o mote que nos instigou a essa conversa e é a proposta que colocamos para dialogarmos nesta noite. Para isso, convidamos a historiadora Maria da Glória de Oliveira, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Mestrado Profissional em Ensino da História da mesma universidade. E o historiador Wagner Geminiano, professor da Universidade Católica de Pernambuco e das redes municipais de Água Preta e São José da Coroa Grande, ambas no estado de Pernambuco. Glória e Wagner, sejam bem-vindos, ainda que virtualmente, ao Lupa, aos Diálogos Lupa. Gostaria muito de agradecer, em nome de todo o nosso laboratório, a disponibilidade de vocês para participarem dessa nossa atividade. Eu aproveito também para agradecer a todos e todas que estão nos acompanhando neste momento pelo nosso canal do YouTube. Eu peço que quem puder, quem se sentir à vontade, que nos siga no canal, que curta nossas atividades e que acompanhe as nossas produções pelas redes sociais. Eu lembro também que quem quiser participar, enviando comentários ou perguntas, basta postá-las no chat aqui do YouTube, que eu organizo e compartilho com os nossos convidados. Então, Glória, Wagner, obrigado mais uma vez. Eu queria começar, Glória, puxando você para a nossa conversa, pedindo para você comentar um pouco a respeito da sua atuação intelectual mais recente, né, particularmente junto a esse coletivo que foi criado agora no contexto da pandemia, o Humanas em Rede. Né? Em primeiro lugar, eu acho que há essa questão de que o isolamento físico fez aproximar uma série de interesses intelectuais e eu diria também que são interesses políticos, né? Então, além disso, esse coletivo que é formado por pesquisadoras e professoras de história tem um claro intuito de enfrentar certos condicionantes que conformam o nosso mundo acadêmico. Então, a maneira como vocês se representam no site, nas atividades, leva um pouco a esse entendimento, né? E principalmente, mas não só, aqueles que são atravessados, né, os condicionantes que são atravessados pelas questões de gênero, pensadas, então, de forma interseccional.
Então, você poderia apresentar para a gente esse coletivo, comentando como que ele se formou, como que ele tem funcionado em nosso ambiente, as atividades, os interesses que são colocados ali para discussão. E, mais uma vez, te agradeço pela disponibilidade de participar da nossa conversa. Bom, boa noite, Fernando, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, todos e todas. Boa noite, Wagner, né? Eu queria começar agradecendo, claro, esse convite delicioso aí do Lupa, a oportunidade de poder dividir e participar desse diálogo com o Fernando, com o Wagner. Vamos lá, então, retomando depois esse congelamento. Mas, bom, eu não sei até onde eu vou retomar, então, do início, né, para a gente poder ter um entendimento, assim. Eu estava falando um pouco da Humanas, como é que elas, basicamente como professoras da área de teoria, professoras historiadoras da área de teoria, e compartilhando o mal-estar, que é um mal-estar muito localizado nessa área específica de pesquisa, que nós sabemos que é uma área que tem um predomínio de uma produção historiográfica, né, masculina, né, é uma área dominada por homens brancos, heterossexuais da região sul-sudeste. Estou falando aqui da área específica de teoria e história da historiografia no Brasil. E um pouco esse mal-estar foi o início um pouco de uma experiência compartilhada que nos uniu nessa fase inicial, mas evidentemente que é um mal-estar que ele não está localizado, não é uma prerrogativa nem uma exclusividade da nossa sub-área de pesquisa, né? É um mal-estar que a gente consegue identificar em outras áreas, nas áreas de outras disciplinas das humanidades em geral, e isso de uma certa forma marca uma dinâmica que nós podemos nomear como uma dinâmica de intersecção, né, de um sexismo e de um racismo que são esclarecidos dentro da academia, né, esclarecidos no sentido de que é um sexismo e um racismo que vêm embalados, né, por muitas sutilezas, né, mas que eles permeiam as nossas práticas, eles acabam, de uma certa forma, sendo fenômenos pouco perceptíveis, né, nas práticas acadêmicas, que, em geral, se acreditam neutras e isentas. Mas, enfim, na verdade, nós trabalhamos muito com o critério do mérito, que um pouco nos faz acreditar que esses marcadores não estão presentes, né? Marcadores de gênero, de cor da pele, de classe, de sexualidade, enfim, né? Então, de uma certa forma, um grupo como esse ele se justifica em função de uma experiência compartilhada por um grupo, basicamente, né? Quer dizer, a gente entende que não dá mais para pensar o mundo acadêmico como uma espécie de ilha da fantasia, desprovida de todas as desigualdades sociais que marcam o mundo lá fora, né? O mundo social mais amplo. Então, nós chegamos, eu já cheguei a ouvir de alguns colegas que alegam que, poxa, mas a área da história está cheia de historiadoras poderosas, historiadoras bastante visíveis, historiadoras que são referências importantes da área, enfim, alegando um pouco que é muito difícil, né, aceitar esse argumento, inclusive um argumento que eu defendi num artigo recente sobre a invisibilidade, né, das mulheres, da produção intelectual, etc., né? É importante destacar, né, e aí dentro da lógica e um pouco da justificativa que serve como base para a constituição do grupo, né, um pouco a gente entender que, apesar do acesso, né, mais aberto, do acesso à carreira, do acesso a postos, né, dentro da carreira acadêmica, a gente sabe que não dá para se iludir com esse acesso supostamente mais ampliado, né, no campo acadêmico, especialmente por conta de um lugar ou de um não lugar, né, que a produção intelectual das mulheres e dos negros ocupam no cânone historiográfico. Então, a gente acha que, enfim, um grupo importante de ter a sua constituição nesse momento específico foi possibilitada por essas condições, né, condições de suspensão das nossas atividades acadêmicas. Nós estamos aí com um pouco mais de 50 pesquisadoras que já aderiram, né, à rede, e a gente convida, quer dizer, eu faço convite aí para que todo mundo acesse o nosso site, o humanasrede.com, né,
para conferir ali a nossa produção de conteúdo, o que a gente vem produzindo, o que a gente vem publicando enquanto textos, nossos podcasts, enfim, para conhecer um pouco o trabalho do Humanas. Obrigado, Glória. Eu acho que essa proposta também reforça o convite, tem umas atividades realmente extremamente importantes de colocar esses temas para discussão, né, de tensionar um pouco boa parte disso que a Glória chamou a Ilha da Fantasia, né, não é bem por aí. E eu acho que a rede, esse coletivo, mostra muito a importância também de um trabalho coletivo, né? De uma reflexão conjunta. Então, esse número de 50 pesquisadoras é realmente incrível, é realmente importante isso, né? Espero que continue crescendo de uma forma bastante intensa. E aí, Wagner, trazendo você para a nossa conversa, e ainda situando esse diálogo nessas questões, digamos, um pouco mais institucionais, você faz parte também de um grupo de colegas, né, que há algum tempo reavivou o GT de Teoria da História e Historiografia, que havia sido criado em 2003, junto à AMPU, e vocês retomaram essa função de realizar atividades a partir dessa proposta do GT vinculado à AMPU, mas a partir de um outro eixo de produção historiográfica, que são as regiões norte e sobretudo, nordeste. Né? Quer dizer, o GT não é restrito a esse grupo, mas vocês se reconheceram enquanto um grupo pertencente a um determinado recorte geográfico e assumiram essa tarefa. E a gente tem acompanhado uma boa parte das produções que se articulam nesse grupo, né? Eventos acadêmicos que vocês têm feito regularmente, publicações coletivas. Então, eu te pediria também para comentar um pouco a respeito desse intuito, né, de reavivar o GT, que ele nasce de algumas discussões do Fórum de Teoria que vocês criaram, enfim, apresentar as atividades que vêm sendo realizadas e, sobretudo, esse questionamento para dialogar um pouco com essas questões que a Glória nos trouxe, né, esse questionamento que acompanha a atuação de vocês a respeito de uma espécie de sudestecentrismo nas nossas produções historiográficas, né? Então, um pouco nesse sentido de pluralizar também a própria noção de historiografia brasileira a partir de outros lugares desta produção. Fique à vontade, Wagner. Boa noite, Fernando. Boa noite, Glória. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Gostaria também de agradecer muito o convite do Lupa por poder estar discutindo essas questões brasileiras aqui nessa noite. Poder estar discutindo com a Glória e com você. Bem, essas discussões que levam à recriação do GT, ela começa, na verdade, lá em 2016, com um grupo bem pequeno ainda de pesquisadores, realmente aqui do Norte e do Nordeste. Isso vem muito das inquietações das nossas pesquisas que a gente fazia. A gente estava mais ou menos cada um isolado em alguma instituição. Eu aqui na UFPE, tinha o Bruno Balbino lá na UFRN, ou mas fazendo doutorado lá aí na URG, no Rio Grande do Sul. Tinha o Diego também, o Evandro, o Pablo Espíndola. E aí a gente estava pensando essas questões de teoria, de história da historiografia, mas de forma muito isolada e pontual, e você não tinha nenhum grupo de pesquisa da área naquele momento que aglutinasse esses pesquisadores, essas várias discussões. E quando a gente foi ver muito a partir das nossas pesquisas, a maioria desses grupos estavam concentrados no sul-sudeste. Daí nasce um pouco essa ideia de criação do fórum. A gente realiza a primeira edição lá em Caicó, no evento agregado, um evento que o pessoal de Caicó realiza todos os anos. Eu acho que tinha umas 8 pessoas lá no momento. O Joel estava presente lá também. Tinha o Gleidson, que é um aluno de graduação à época, que hoje está no mestrado, que também faz parte do fórum. E aí a ideia era justamente, não era nem criar um fórum regional nesse sentido do termo, do Norte e Nordeste, mas tentar descentralizar essas discussões em torno da teoria da história e da história da historiografia para outras áreas e outras regiões do país. Eu acho que sempre foi essa proposta do fórum que a gente montou lá em 2016 e que veio crescendo até então. Tanto é que o fórum foi sendo composto por pesquisadores de várias outras regiões. A gente tem pesquisadores que vieram se agregar, também são do sul do país, são do sudeste. Então, a ideia era romper com esses marcadores regionais. Não um fórum de história da historiografia do Nordeste ou do Norte. É um fórum que pensa a história
teoria da história e história da historiografia. E aí tentando romper um pouco com essa questão que você coloca, desse sudeste-centrismo. E muito do que a gente estava discutindo lá no fórum vem muito das pesquisas que a gente estava realizando, da minha própria pesquisa de doutorado, onde eu identifico um pouco essa relação, como às vezes eu coloco lá na minha tese, essa reprodução dessa geopolítica em que as discussões sempre partem de um determinado centro, que seria o sul-sudeste, para depois se espalharem para as outras regiões. E aí a gente buscava justamente questionar isso. E um dos caminhos que a gente viu para fazer isso e para dar uma maior capilaridade, uma maior democratização, uma maior pluralização dessas discussões, foi justamente recriar o GT, de Teoria da História e de História da Historiografia da ANPU, porque a gente observa que a ANPU tem uma grande capilaridade. Além da própria Associação Nacional, você tem as várias seccionais nos estados. E aí a nossa ideia, a princípio, é que em cada seccional do estado a gente monte também um GT de Teoria da História e de História da Historiografia, para promover essa capilarização e essa democratização, mas também para criar núcleos regionais de novos pesquisadores. Tanto é que a gente está sempre agregando pessoas da graduação, pessoas que estão no mestrado, pessoas que estão no doutorado, pessoas que já são pesquisadores instituídos e reconhecidos na área. Então, a ideia do fórum e da própria recriação do GT vai muito nesse sentido. Hoje, o GT está em sete seccionais da ANPU nos estados. A gente está tentando ampliar para outros estados, conversando com alguns colegas, pedindo para que eles montem esses GTs junto às ANPUs estaduais, registrem, para que a gente faça essa ampliação dessa rede. Então, foi mais ou menos nesse sentido que a gente vai pensando no fórum e vai pensando na recriação do GT de Teoria da História e de História da Historiografia, que a gente conseguiu recriar agora no último Encontro Nacional de História que ocorreu aqui em Recife, que também para a gente foi muito significativo de ter ocorrido aqui em Recife, porque ainda é um lugar, um espaço da produção do conhecimento histórico aqui, o Norte Nordeste, que não pensa muito essa questão da teoria. Eu dou o exemplo da minha tese, eu acho que é a primeira tese, é a primeira tese do programa, um programa dos mais antigos do Brasil, que pensam a teoria da história e a história da historiografia. Eu tentei umas 3 vezes a seleção de doutorado lá, e na maioria das vezes que eu tentei, ela era recusada porque os professores que estavam na banca diziam que aquilo não era uma pesquisa de história. Eu estava propondo outra coisa. Aí eu acho que eu venci pela insistência e pelo cansaço. Aí, dada a 3ª vez, eu fui selecionado. E aí saiu essa pesquisa da minha tese que dialoga com essas questões que eu estou colocando aqui. Então, tem essa dimensão política institucional também naquilo que a gente estava pensando, tanto no fórum quanto no GT. É mais ou menos essa ideia de constituição desses grupos de pesquisa, desse grupo. Maravilha, obrigado. Queria só aproveitar, eu cometi um erro no compartilhamento do link ali do Humanas em Rede. Eu acho que eu compartilhei uma rede Humanas que não tenho a menor ideia do que seja, mas já corrigi. É Humanas Rede. E já coloquei ali o link correto. Também coloquei o link com as informações que o site da ANPU fornece a respeito do GT. Tá? E eu lembro a quem quiser participar que pode enviar comentários e perguntas ali no nosso chat. Né? E, Wagner, aproveitando um pouco esse gancho que você nos deu, que você mencionou o fato de que algumas tentativas de ingressar nesse programa de pós-graduação, você ouviu uma resposta de que isso não era de fato uma historiografia, né, que isso não era uma pesquisa, mostram muito alguns dos condicionantes disciplinares que acho que a gente pode trazer para a discussão aqui. Né? E aí, voltando para a Glória fez menção a uma produção mais recente dela, e eu destacaria esses 2 textos que acho que vêm ocupando uma posição muito central nos nossos debates contemporâneos, né? Um deles que foi publicado na revista História da Historiografia, sobre os sons do silêncio, e eu complementaria também, se me permite, Glória, e do silenciamento, né, que se ouve na produção da nossa história intelectual no Brasil, ou história intelectual brasileira. E o outro texto foi publicado na coletânea em livro A História Indisciplinada, né, e que mantém uma perspectiva semelhante de reflexão a esses 2 textos teus, né? Que é uma reflexão que discute como que marcações de gênero definem os contornos disciplinares da historiografia brasileira, pelo menos de uma parte considerável dela. Né? Então,
queria te ouvir também, Glória, um pouco a respeito dos significados desse texto, né? Você já, na tua primeira intervenção, já indicou um pouco essa produção, de como que você tem respondido às leituras que têm sido feitas deles, né? E também como que essas reflexões tem te levado a um questionamento que me parece bastante importante no nosso contexto, um questionamento em relação ao que se pode chamar de umas armadilhas identitárias que estão presentes na definição da identidade de historiadores e historiadoras na historiografia brasileira. Bom, eu acho que é importante assinalar, e você já um pouco pontuou isso, né? São 2 textos que marcam um pouco algumas reflexões que eu, de fato, comecei a fazer. História Indisciplinada, que começaram, acho que em 2015, em Porto Alegre, né? Se estenderam aí até, pelo menos, 2018. Esses encontros foram muito férteis nesse sentido, assim, de alimentar algumas inquietações e além disso, quer dizer, essas reflexões também, eu gosto sempre de assinalar isso, que elas nasceram muito também em função de uma resposta ou de respostas que eu tentei elaborar e venho elaborando ainda, né, para situações e demandas que eu identifico em sala de aula, a partir da minha prática docente. Acho isso bem importante. Foram, enfim, demandas que eu chamo de interpelações feministas decoloniais, lá naquele primeiro texto lá da História da Historiografia, e que, de uma certa forma, tiveram um foco também bastante inicial, um foco muito voltado para uma espécie de olhar um pouco, um outro olhar para a área a qual eu me vinculo, que é a área de teoria e história da historiografia, né? Eu comecei um pouco muito em função dessas pressões que eu senti em sala de aula por conta dos meus alunos e alunas. Eu comecei a tentar perceber um pouco de outra maneira, né? Exercitar um outro tipo de olhar para a minha própria área, de pesquisa, para as minhas próprias pesquisas, enfim, né? Como as marcações de gênero definem os contornos disciplinares da historiografia brasileira, que você me pergunta aí. Eu diria, né, Fernando, assim, dando continuidade um pouco a essas reflexões que eu elaborei, que eu vim elaborando, não são apenas marcações de gênero, né, que definem as historiografias disciplinadas no Brasil, mas eu diria que essas marcações elas estão numa intersecção, né, para usar uma palavra aí que está circulando bastante, né, ou podemos usar também a ideia de sobreposição de marcadores de gênero, de cor da pele, de sexualidade, de regionalidade, né, que a tese do Wagner vai abordar, né, de uma maneira muito clara, né, e são essas, digamos, são esses marcadores sobrepostos, né, que vão produzir o que a gente chama de exclusões epistêmicas, né? E isso muito a partir de uma lógica muito simples, né? Que é uma lógica que é muito fácil de ser percebida, né? Porque diz respeito ao perfil predominante daqueles que produzem historiografia, daqueles que produzem conhecimento, né? Ou seja, somadas as barreiras, que são barreiras históricas, né? Barreiras étnico-raciais, que sempre impediram que homens negros e mulheres negras completassem a sua formação em nível de pós-graduação, ou ascendessem à carreira universitária, ou conquistassem, né, a condição de pesquisadores profissionais, etc., associada a essas barreiras, que são barreiras históricas, estruturais, né, da nossa realidade, nós temos uma política de citações, né, que é um dos mecanismos mais eficazes, né, na produção de esquecimento e de apagamento, né, desses apagamentos de nomes e de autorias, de negros, de índios, de mulheres, de trans, enfim, né, enquanto sujeitos produtores de histórias, autores de histórias e produtores de conhecimento. E aqui não há como a gente não escapar um pouco, né, do argumento que a Grada Quilomba brilhantemente constrói no seu Memórias da Plantação, quando ela afirma
que a academia é sim um lugar de ciência, é um lugar de conhecimento, é um lugar de erudição, mas é um espaço de violência, né? E aí a gente tem que observar que essa violência é um pouco aquela violência epistêmica que a Gayatri Spivak já mencionava, né? A expressão da Gayatri Spivak, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente, de uma certa forma, faz quando assume uma posição que se pretende privilegiada, né? Ou mais autorizada de produção do conhecimento sobre aqueles sujeitos outros, né? E outras que nós supomos que deixamos ou fazemos falar, né? Quando nós os tomamos como objetos das nossas pesquisas, objetos do nosso conhecimento. Então, respondendo aí já a segunda parte da sua questão, aí eu venho pensando em continuidade a essas reflexões, né? Eu venho pensando muito nas armadilhas e tensões da nossa identidade disciplinar, né? De uma identidade disciplinar e em função disso, né? Pensando em possibilidades, digamos, de outras ou mais potentes, né? Que eu chamo de mais potentes histórias das historiografias, que não se limitem a sacralizar, né, essa identidade disciplinar, mas que resultem de práticas, de olhares, de escutas, de reflexões críticas explicitamente situadas. E o que eu estou chamando de identidade disciplinar? Só para deixar um pouquinho mais claro. Eu queria aqui queria lembrar carinhosamente um texto do Manuel Salgado, né, Guimarães, que há 20 anos escreveu um texto em que ele falava sobre quebrar o espelho da memória disciplinar. Manuel foi um dos primeiros autores a usar essa expressão, né, aqui no Brasil. E o que para ele era quebrar o espelho da memória disciplinar? Implicaria num gesto para ele, né, que ele definia que não era nem um pouco simples, é um gesto de desacralizarmos uma memória construída acerca da nossa disciplina, né? Então, o que ele dizia que também implicaria repensar os traços fortemente narcísicos, né, que marcaram a constituição da nossa disciplina para que a gente pudesse um pouco sair daquela condição de angústia, né? Ele falava isso no final dos anos 90, dentro de um contexto de uma das tantas crises, né, que a história enfrentou, né? Então, eu acho essa metáfora muito interessante para pensar não apenas a questão da memória disciplinar, mas pensar como essa identidade disciplinar ela está assentada em um pacto narcísico, né? Essa noção que vem lá da psicanálise, que alguns historiadores não gostam muito, se incomodam bastante, mas eu acho ela muito adequada para descrever a relação que nós mantemos com algumas práticas que quase que nos definem enquanto sujeitos de produção do conhecimento, né? E claro que esse pacto narcísico ele foi necessário no momento efetivo de construção da autonomia disciplinar, né? Lá no 800, enfim, né? Eu acho que os episódios recentes que a gente vem assistindo, que colocam a disciplina numa espécie de linha de ataque direto, né? De um certo desprestígio, né? Na esfera pública também, frente aos diferentes negacionismos, né? Ferem muito diretamente, né, essa arquitetura, né, essa arquitetura identitária que foi construída ao longo de tantos anos, né, foi construída na longa duração, uma arquitetura identitária que está um pouco fundada, né, numa série de virtudes epistêmicas, virtudes morais também, né, das quais os historiadores sempre se orgulharam, né, por conta exatamente dessa capacidade que os historiadores têm em produzir narrativas verdadeiras e documentadas sobre o passado, né? Então, é claro que eu não estou reduzindo aqui, né, o problema, o fenômeno mais amplo aí dos negacionismos a um problema meramente de uma relação dos seus historiadores com uma imagem ferida. Não é tão simples assim. Mas eu acho que essa analogia, que é uma analogia tão... ela é tão eloquente, né, que o Manuel nos propõe lá quase 20 anos atrás, é uma analogia muito útil
para a gente entender as formas como nós, profissionais da história, enfrentamos os constantes, né, e recorrentes ataques vividos pela nossa disciplina, né? Muitas vezes nós evocamos fórmulas e argumentos de defesa em torno do que é o fazer, do que é o pesquisar e escrever a história, que, dependendo do contexto e dependendo do tipo de ataque que nós sofremos, pouco efeito produzem, né? Essas fórmulas, né? Pouco efeito produzem frente a um tipo de produção, como, por exemplo, essa produção dos negacionismos, que é uma produção completamente indiferente a esses argumentos identitários e corporativos, né? Em geral, a defesa da história, inclusive, ela é uma defesa do lugar de autoridade dos historiadores profissionais. Então, quer dizer, é um tipo de defesa identitária que costuma, inclusive, ser feita por aqueles que se posicionam contra as chamadas pautas identitárias. Isso é uma coisa curiosa de observar, né? O que só reforça um pouco esse argumento, que é um argumento um pouco tautológico, né? De que a história é somente aquilo que os historiadores autorizados fazem, né? Eu acho que isso remete um pouco àquilo que o Lewis Gordon, talvez essa sacralização, né, dessa identidade disciplinar, remete ao que o Lewis Gordon definiu como decadência disciplinar, né? Que é um pouco essa forma sacralizada, fossilizada quase, né, de uma disciplina que passa um pouco a avaliar todos os outros saberes e todas as outras disciplinas de um ponto de vista supostamente privilegiado, um pouco nessa condição que um pouco marca a recepção de alguns temas de pesquisa, né? O próprio Wagner acabou de relatar, né? Então a gente identifica muitas vezes, né, a defesa de isso é história, isso não é história, né? Um pouco uma forma de funcionamento que, na verdade, defende alguns privilégios, algumas prerrogativas disciplinares, sob argumento de uma identidade disciplinar que, na verdade, está completamente fossilizada, e ela marca um pouco uma falta de potência, né, da nossa disciplina em produzir um conhecimento que faça sentido e diferença para além da academia, né, que ultrapasse essa trincheira, né, que as identidades disciplinares acabam produzindo para nós. Então, eu penso numa armadilha nesse duplo sentido, quer dizer, a identidade disciplinar é aquilo que possibilita a autonomia de uma disciplina, mas, ao mesmo tempo, ela pode gerar um pouco uma trincheira, né, de encastelamento, né, esse pacto narcísico que fica sendo o tempo inteiro reforçado e que nos atrapalha muito mais do que nos ajuda, sobretudo nesse momento. Eu vou puxar um ponto que você mencionou no começo dessa tua intervenção, que depois a gente vai voltar a ele, mas essa questão de como que o espaço da sala de aula te levou a essas reflexões, né? Eu acho que isso é fundamental, a maneira pela qual isso tem servido para muitas outras pessoas, né? Eu destaco aqui um texto da Ana Carolina, que está nos acompanhando, sobre o lugar epistêmico da teoria da história, em que ela também relata uma situação vivida dentro da sala de aula. Há um texto do Benito e da Mara Rodrigues, do Benito Schmidt e da Mara Rodrigues, que escreveram a quatro mãos também a partir de uma experiência de sala de aula, problematizando o que significa ser professor universitário, o que significa ser professor de teoria da história. Então, a gente vai voltar a essa questão ainda, mas destacar isso, né, como que a atividade da docência, a atividade do espaço da sala de aula, com tudo aquilo que ela tem nos trazido de demandas, de expectativas, tem encaminhado esse tipo de reflexão, né, que eu acho que é fundamental. Mas, enfim, antes da gente aprofundar um pouco nesse ponto, e aí eu destacaria um pouco o comentário que o Evandro fez aqui, né? Ele fez duas intervenções, ele disse que Glória e Wagner estão falando sobre espaços de poder, politização do debate, crítica dos limites disciplinares, diversidade de pensamento em espaços diversos, valorização da diferença no mundo. E ele continua, né? Ocorreu-me que vocês estão falando sobre a recuperação da ideia de experiência. A experiência direta que interfere nos processos de produção da história e que significa também pensar novos futuros enquanto um projeto ético, né? E que a Rebeca Gontijo complementou, né? Um projeto ético que é, de uma certa maneira, utópico também, né? Mas, enfim, para dar espaço para o Wagner também nos acompanhar nessa discussão e nessa mesma linha de reflexão,
Wagner, a tua tese, que felizmente vai estar disponível em livro ainda esse ano, né? Ela trata do que você chamou de uma invenção da historiografia brasileira, sobretudo a partir da década de 1980, mostrando como que essa invenção estabeleceu um espaço amplo de atuação para essa historiografia que estava se consolidando, ao mesmo tempo em que delimitou as maneiras pelas quais essa atuação podem ou devem ser legitimadas, né? Então, em outras palavras, essa ideia de invenção carrega também a ideia das muitas maneiras pelas quais a disciplina se pensa enquanto disciplina e pelas quais também ela disciplina determinadas condutas, né? E você mostrou muito bem na tua tese, já adiantamos um pouco essa conversa, também o papel daquilo que você chama de uma geografia disciplinar, como que isso, esse processo, como que de fato o lugar social funciona também como promotor de vozes e como silenciador de sons, para utilizar a metáfora que a Glória coloca no texto dela, né? Então, você podia comentar um pouco sobre essa tua pesquisa, da tua tese que vai ser publicada, né? O argumento que subsidia essa ideia de uma geografia disciplinar. Inclusive, eu te peço para também dar mais dados a respeito dessa publicação para todos nós. Vou começar sobre a publicação. Ela está para sair. O livro está no processo final de edição pela Mil Fontes. A gente ia fazer um lançamento físico, mas por conta da pandemia, eu acho que vai sair primeiro ele digital para plataformas do Kindle, essas plataformas digitais, mas eu acho que muito provavelmente início de setembro já tá publicado a tese em livro. E aí a ideia da tese era justamente pensar um pouco o que a gente tinha chamado de historiografia brasileira. O que é isso que a gente pensa muito naturalmente e não questiona a própria historicidade do conceito e não questiona muito os diferentes sentidos e os diferentes significados que vão sendo atribuídos a ele ao longo do tempo. Quando eu comecei minha pesquisa, a preocupação não era bem essa, não era pensar o que é a historiografia brasileira, mas era pensar alguns debates que constituíram a historiografia brasileira dos anos 80 para cá. E aí, quando eu começo a ler o meu material, que era a Revista Brasileira de História, a Revista de Estudos Históricos da FGV, anos 90, lá da Federal do Rio Grande do Sul, eu começo a perceber que essa palavra, esse conceito de historiografia brasileira, nos diferentes autores que trabalhavam com teoria da história, com história da historiografia, ela vai aparecer com sentidos diferentes. Ela vai aparecer com sentidos diferentes e aquilo ali em grande medida, sentidos diferentes e que estavam em disputa. E quando eu vou mais a fundo, já ir mudando um pouco a questão inicial da minha tese, perguntando o que é que os historiadores estão chamando de historiografia brasileira dos anos 80 para cá, aí eu observo que é realmente um conceito em disputa, e aí ela é pensada justamente a partir de um registro, não só de uma memória disciplinar, mas daquilo que eu chamo na tese de uma geografia disciplinar, porque, em grande medida, são determinadas historiografias produzidas em determinados lugares, em determinados espaços, que se arvoram dizer historiografia brasileira. Nos anos 80, por exemplo, você tem a historiografia produzida, sobretudo na USP, e a partir da segunda metade dos anos 80, na Unicamp, se arvorando dizer ou falar em nome de uma historiografia brasileira entendida como nacional. Não só no sentido de que tudo aquilo que se produzia lá era visto como a história do próprio Brasil, mas não se questionava, era historiografia brasileira. Enquanto outros trabalhos de história também, talvez, não estou colocando aqui em questão a qualidade, mas produzido em outros espaços, eram silenciados ou eram vistos como uma história local, como história regional. A ideia de pensar isso a partir do conceito de geografia disciplinar me vem justamente nesse sentido, que a produção historiadora, ela não só é temporalizada a partir de uma memória, não só é pensada a partir dessa relação com o tempo, mas ela tem que ser pensada a partir também dessa relação com o espaço. É um processo de espacialização desse saber. As próprias nomenclaturas que são utilizadas para pensar o campo, a própria ideia de campo é uma ideia que dialoga muito com a ideia da geografia, mas a gente fala de áreas, sub-áreas, a gente fala de uma história local, a gente fala de uma história regional, a gente fala de uma história nacional.
Então, nesse sentido que eu comecei a discutir essa questão a partir da noção de geografia disciplinar, de como há toda uma montagem de uma geografia ou de uma espacialidade a partir da qual essa historiografia é não só temporalizada, mas também produzida. Então, em grande medida, aquilo que o Bourdieu chama de um campo de saber, na historiografia é muito resultado dessa tensão entre uma temporalização, que o Manuel chama lá de uma memória disciplinar, e que a Glória estava colocando ainda agora há pouco, mas também dessa espacialização desse saber, em dados lugares, em dadas instituições, em dados espaços, que legitimam ou não determinadas produções, como nacionais, como locais ou como regionais. E aí, nesse processo, você tem a constituição daqueles sujeitos que produzem esse saber. Os historiadores, a produção da figura do historiador, do ethos do historiador, também está ligada a essas relações espaciais que conformam o saber histórico no Brasil. E aí, eu começo a identificar que a partir dos anos 80, de 1980 para cá, sobretudo a partir daquilo que foi publicado na Revista Brasileira de História, aquilo que se nomeia, o que passa a se nomear de historiografia brasileira, começa a ganhar sentidos e significados totalmente distintos do que se nomeava até então. A historiografia brasileira passa a ser, sobretudo, aquela produzida nos programas de pós-graduação, e isso coincide justamente com esse processo de expansão dos programas de pós-graduação a partir dos anos 80, que estabelece uma série de regras e de procedimentos disciplinares para a produção do saber histórico e, sobretudo, para a conformação daquilo que a Glória estava chamando da identidade do historiador. Aquilo que a gente chama de historiador profissional, acadêmico, ele começa a ser forjado, ele começa a ser pensado de forma mais enfática, justamente a partir dos anos 80. É isso que eu estou chamando, em grande medida, de uma invenção de uma historiografia brasileira profissional acadêmica. Não que não houvesse esse tipo de produção anteriormente, mas a partir dos anos 80 tem algumas singularidades. E uma delas, e que a gente pode retomar essa questão um pouco mais lá na frente, é que o historiador ele passa a ser entendido como pesquisador em história. E aí você tem um distanciamento da dimensão do ensino. O ensino passa a ser um elemento secundário na formação desse ethos do historiador. O historiador é aquele que está na pós-graduação, em nível de mestrado ou doutorado, e que, em grande medida, pesquisa e produz um saber histórico sobre o passado, sobre determinados recortes do passado. Em grande medida, a organização de quase todas as áreas que emergem ali nos anos 80 vai ser feita a partir desses critérios. A história de gênero, a história das mulheres, a historiografia das mulheres, a historiografia da escravidão. E, na minha tese, eu coloco a historiografia da escravidão, acho que como um elemento modelar disso. De como, a partir dos anos 80, essa historiografia profissional, acadêmica, ela vai se afastando de outros lugares de produção. Eu acho que o debate entre a Silvia Lara, o Sidney Chalub e o Jacor Gorenda é exemplar. O lugar que se institui se torna hegemônico com alguém que produzia historiografia em um outro espaço. O Jacor Gorenda era alguém que ainda estava pensando a historiografia da escravidão de fora da academia. Ele é, em grande medida, um outsider. Então, aquele debate ali é um debate exemplar, nesse sentido. De como, a partir dos anos 80, você tem a fundação de toda uma outra geografia e de outra espacialidade que legitima esse saber histórico. E aí você tem a constituição de uma outra memória disciplinar que vai fundamentar isso que a gente chama hoje, tão naturalmente, de historiografia brasileira. E aí, é nesse sentido que minha tese caminha, de problematizar essa ideia de uma historiografia brasileira no singular. A historiografia brasileira no singular é sempre a historiografia de algum lugar que se quer avorar falar em nome do nacional. Durante os anos 80, a historiografia produzida nas instituições de São Paulo, sobretudo a USP e a Unicamp. No final dos anos 80 para o início dos anos 90, você tem uma disputa muito tensa com a historiografia produzida nas instituições do Rio de Janeiro. E aí, posteriormente, a partir dos anos 2000, sobretudo 2002 em diante, com a expansão dos programas de pós-graduação, é que você começa a ter justamente o questionamento desses marcadores regionais como marcadores que qualificam a própria produção historiográfica. Então, esse processo de ampliação é o resultado de uma política pública como o REUNE, por exemplo, que permite questionar também esses marcadores regionais. Isso não quer dizer que anteriormente a isso não houvesse trabalhos que questionavam isso. O próprio trabalho do Duval, da Dimensão do Nordeste, o trabalho da Rosa Godoy, ainda lá nos anos 80, questiona esses marcadores regionais. Mas é somente a efetivação de uma política pública que traz esses novos sujeitos para dentro da academia que torna possível você pensar
você pensar essa democratização daquilo que eu chamo dessas várias historiografias brasileiras, e que historiografias produzidas em outros espaços, em outras instituições, possam ser pensadas também para além desse registro de uma historiografia pensada no singular, sem estar recorrendo a essas marcações do nacional, do regional e do local, mas pensando a historiografia como uma produção possível em qualquer espaço, a partir de qualquer instituição. Então, mais ou menos esses argumentos que eu mobilizo lá na minha tese. E aí a Revista Brasileira de História, como a revista da Associação Nacional de História, é exemplar nesse sentido dessas disputas. Eu fiz um levantamento na revista, até o final dos anos 90, mais de 70% daquilo que foi publicado e circulado na Revista Brasileira de História foi de historiadores que estavam em instituições de São Paulo. Até a própria historiografia produzida no Rio de Janeiro aparece muito marginalmente na Revista Brasileira de História. E aí é uma revista que sequer é brasileira de história. É a revista da Associação Nacional dos Professores de História, mas que circulou durante muito tempo uma historiografia que era uma historiografia de um determinado lugar, de um determinado espaço, que se arvorava a falar em nome do nacional. Isso por uma série de questões, de práticas de silenciamento, como a Glória falou, o recurso, essa economia da citação, essa economia desses vários remetimentos que acabam excluindo determinados autores, determinados lugares, etc. Então, é basicamente isso que eu estava tentando pensar, eu tentei pensar na tese, e eu terminei na tese justamente provocando nessa discussão de que não é mais possível hoje pensar nessa ideia de uma historiografia brasileira no singular. Então, é mais ou menos esse argumento que eu desenvolvo lá no meu trabalho. Quer dizer, um pouco a ideia de como que a invenção também é uma delimitação e como que essa invenção opera vários silenciamentos, né? Então, fica o convite a todos e todas acompanharem a publicação. E acho que nesse sentido também, alguns dos comentários aqui, o Gabriel Gonzaga estava comentando a postagem do Evandro, né, que ele fala de experiência direta, e menciona a Beatriz Nascimento, historiadora, e como que a crítica negra também chamou de história viva, algo que é muito caro para a Beatriz Nascimento. O Diego está mencionando também algo que a gente vai comentar agora, que acho que pode ser um bom momento, como que essa sala de aula diversificada, de uma maneira até pouco vista na nossa sociedade, também contribui para essa democratização. E acho que esse é um bom mote para a gente trazer o espaço da sala de aula, o espaço do ensino da história para essa discussão, na medida em que uma parte dessa delimitação que você indica, Wagner, é esse recorte também entre pesquisa e ensino, né? A Rebeca aqui também nos recordou que na década de 90, em meio à discussão sobre currículo na área de história, a indissociabilidade entre ensino e pesquisa é afirmada. E nos anos 60, também no contexto da reforma universitária, a indissociabilidade também era afirmada em várias áreas, inclusive a história. Mas entre o afirmar essa indissociabilidade e a prática efetiva disso, aí que entra um pouco todos esses condicionantes que também conformam a nossa disciplina, né? Então, trazendo um pouco essa discussão e colocando a Glória na conversa, né? Retomando a Glória para a conversa. Glória, a tua formação enquanto historiadora te levou por vários caminhos, né? Então, foram de alguns estudos sobre a historiografia brasileira no momento constitutivo dela, no século XIX, a partir de análise de biografias, sobretudo produzidas no IHGB, e de alguns historiadores que transitaram ali do 19 até o 20, como Capistrano de Abreu. E aí, desses caminhos te levaram para essas reflexões mais recentes, que permanecem no campo de uma historiografia, de uma reflexão sobre a historiografia, mas a partir de uma outra situação, de um outro contexto, né? E, quer dizer, eu acho que isso também deve muito ao fato de todas essas demandas e expectativas que vão sendo colocadas no espaço da sala de aula, né? E no teu caso, no contexto de uma sala de aula universitária. E aí, obviamente, já foi mencionado aqui, não há como deixar de considerar o papel das políticas afirmativas e de transformação das universidades que a gente pôde acompanhar até certo momento, né, ao longo do século XXI.
e que infelizmente está em risco enfim, de ver toda essa consolidação desmantelada, né? Lembrando que a lei de cotas ela tem prazo de vencimento para 2022, né, em que ela deveria então ser repensada daqui a 2 anos, né? Então, puxando a conversa para esse âmbito da docência, né, enfim, do ensino da história propriamente dita, mas mantendo o pano de fundo da reflexão sobre a disciplina, te perguntaria, assim, talvez um pouco de uma forma muito direta, né, e diante de todas essas demandas, expectativas que são colocadas e que tensionam muito a produção do conhecimento histórico, tensionam a pesquisa desse conhecimento, tensionam o próprio ensino dela, o que essas historiografias brasileiras, pensadas de uma forma plural, têm para oferecer para esse público e, de uma forma mais geral, para a nossa sociedade que nos coloca essas demandas? Pois é, acho que é o caso brasileiras são as historiografias brasileiras, né? Assim, depois da exposição do Wagner, enfim, né? E também perguntar que histórias da historiografia nós ensinamos hoje. Eu queria só retomar, Fernando, porque você fez uma observação importante, quer dizer, eu não estou fazendo uma reflexão sozinha, né? Ou seja, a reflexão um pouco nessa linha de, sobretudo dentro do campo da teoria da história, né? Eu estou acompanhada aí de alguns colegas importantes que publicaram textos, como você mencionou, a Ana Carolina, que é uma parceira querida lá do Humanas, né, que está aí presente, está nos acompanhando, já participou aqui do Diálogo do Lupa. E a Mara Rodrigues, também da URGS, que produziu textos nesse sentido, são textos de reflexão que trazem um pouco, assim, tentam diagnosticar um pouco e tentar mapear um pouco essa recepção desse novo perfil discente, especialmente nas aulas de teoria e história da historiografia. Então, eu, de fato, não estou sozinha, acho que alguns colegas já vêm produzindo reflexões sobre isso e eu tenho buscado um pouco dialogar com essas reflexões. E é curioso porque eu recentemente, né, você coloca essa questão da docência, uma dimensão que ela é importante porque é um componente que costuma ficar à sombra, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente pensa aí na formação e profissionalização do historiador. E eu recentemente eu li a tese da Ariana Costa, que é outra colega querida lá do Humanas, né? É uma tese defendida recentemente sobre memória e disciplinarização do saber histórico na formação dos primeiros professores do curso de História da USP. Então, a Ariana vai lá naquele momento, o momento inaugural, né, do primeiro curso e tal da USP, então, um pouco para mostrar, e aí eu acho que reside a originalidade do trabalho dela, e que eu recomendo fortemente a leitura, eu acho que dialoga muito também com a tese do Wagner, que são 2 trabalhos importantes nesse momento, né? Mas a Ariana vai mostrar, fundamentalmente, que ser historiador a partir ali daquele momento, né, da criação do curso de História em nível universitário e tal, vai exigir uma tarefa, digamos assim, um acréscimo de tarefa para os historiadores, né? Que é formar outros historiadores ou formar professores. Então, é algo interessante, porque até então a gente sabe que no 19, né, nem todos aqueles que escreveram história exerceram a docência, ou se exerceram de uma maneira um pouco intermitente, que foi o caso do Capistrano de Abreu, etc. Né? Quer dizer, então, a tese da Ariana acompanha muito bem e ela um pouco argumenta no sentido de que, bom, nós precisamos considerar o ensino, a docência e a própria sala de aula como um elemento importante para pensar a história da historiografia. Né? Quer dizer, assim como a categoria de gênero, essa questão do ensino, ela não comparece, ela não é considerada, né, nos nossos estudos de história da historiografia. E eu acho que a tese da Ariana marca um pouco essa defesa, né, e essa possibilidade, ela abre com a pesquisa dela essa possibilidade de pensarmos essa dimensão para outros contextos, evidentemente. Né? Quer dizer, eu penso que eu acho que não sei quem mencionou aí a Beatriz Nascimento, né? Que acho que eu queria um pouco construir um pouco o meu argumento a partir da figura da Beatriz Nascimento.
que foi uma aluna do curso de História da UFRJ entre 68 e 71, né? No momento em que a universidade ela tinha uma outra composição, né? A universidade era uma outra coisa, era um outro mundo, era um outro... Acho que não dá nem para comparar a universidade do final dos anos 60, anos 70, até mesmo nos anos 80, né, com a universidade que nós temos hoje, né, com essa universidade que se conformou, pelo menos a partir de algumas políticas públicas importantes, né, dos governos Lula e Dilma, enfim, essas políticas, como o Fernando falou, que estão sendo diariamente destruídas e atacadas, enfim, né? Mas eu fico pensando que hoje, né, eu fico lembrando da figura da Beatriz Nascimento, que a gente tem acesso aos vídeos inúmeros que circulam por aí dela, e, enfim, hoje é uma figura que ela está sendo tirada do esquecimento, né, e está sendo, felizmente, está sendo estudada, né, tem alguns bons projetos sobre a Beatriz Nascimento em andamento. Mas eu fico pensando que hoje nós temos um curso muito mais cheio de Beatriz Nascimento do que nós tínhamos, né, na própria época em que ela entrou, né? E isso faz uma diferença enorme, né, evidentemente, né, porque nós temos hoje uma presença majoritária de alunos afrodescendentes. Aqui eu estou falando da minha universidade especificamente, que eu acho que a Universidade Federal Rural é um exemplo de como esses efeitos das políticas afirmativas, da lei de cotas, do próprio Reúne, né? Eu estou lá graças ao Reúne, né? Eu ingressei na Rural e na carreira como professora efetiva graças ao Reúne. Enfim, e eu acho que esse perfil digamos, a nossa possibilidade. Quer dizer, ele está ameaçado, a gente sabe, né, que está sob ameaça, sob um ataque direto, um cenário de muita destruição que a gente está testemunhando, né? Mas eu acho que a gente tem que perceber que, eu já começava a perceber que nesse perfil docente existe uma potência, né? Eu uso muito essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que aí reside talvez uma possibilidade de transformação da nossa produção historiográfica, uma transformação que não é aquela mesma dos anos 80. Né? Nos anos 80, nós temos, como Wagner mostrou muito bem na tese, né? E a gente pode acompanhar aí dos trabalhos de levantamento e análise, como, por exemplo, tem um texto da Ângela de Castro Gomes, que é muito bom nesse sentido, ela faz um belo balanço sobre essa produção historiográfica dos anos 80, como ela dá uma guinada teórico-metodológica importante, né? Nós temos obras fundamentais e obras hoje clássicas, né, da historiografia da escravidão, da historiografia das mulheres, da historiografia do trabalho. Essas obras, se a gente for colocar numa cronologia, né, numa linha do tempo, a gente vai perceber que elas estão ali situadas, muito bem situadas nos anos 80. Né? Parece que foi uma década que acompanhou, evidentemente, a expansão e consolidação dos programas de pós-graduação aqui, mas foi uma década, fundamentalmente, né, que, para a produção historiográfica, né, foi aquela produção historiográfica que ela tinha uma pretensão, que era a história escrita e vista de baixo, né? Quer dizer, história vista de baixo, fundamentalmente. Né? Mas, veja, foi uma guinada importante em termos teórico-metodológicos, em termos de uma entrada na cena historiográfica de sujeitos, dos excluídos, dos subalternos, etc., né? Como sujeitos. Então, quer dizer, a gente tem que pensar que essa história social, que ela começa a se tornar vigorosa, né, possante lá desde os anos 80 e continua de uma certa forma, essa história vista de baixo, ela é vista de baixo, mas ela não é tanto o sentido de uma história escrita e pensada pelos que estão embaixo. Né? Então, isso eu quero dizer que exatamente os ganhos historiográficos que foram importantes, né, nessa década, né, que é a década de final dos anos 70, 80, né, embora essa pesquisa ela tome os excluídos, ela traga os subalternos para a cena historiográfica, esse debate que o Wagner menciona é um debate importantíssimo, né? Que ele marca exatamente o debate da Silvia Lara com o Gorender, é um debate em que ela tematiza a escravidão como violência, né? O livro dela chama-se Campos da Violência, né? É importante a gente lembrar hoje esse conceito que é tão central para nós, e nós temos que recuperar essa dimensão da violência da nossa história e trazendo de volta para a historiografia, né?
Pois bem, a gente tem aqui nos anos 80 esses excluídos, derrotados e subalternos como objetos de estudo, mas nós não temos, não completamos, digamos, esse processo, né? Porque tivemos muito pouca margem para que esses excluídos assumissem ou fossem reconhecidos fora de uma relação de alteridade ou pela condição de sujeitos, né? E autores de pesquisas historiográficas, né? Então, essa passagem de uma condição de um objeto historiográfico, de um objeto de conhecimento, ao lugar de um sujeito de uma historiografia, sujeito de um conhecimento produzido, né? Como diz a Grada Quilomba, é o que marcaria, portanto, a escrita como um ato político, que é um pouco essa politização das historiografias, que ela é tão necessária no momento como que nós estamos vivendo, né? E que romperia, supostamente, com essas camadas, né, estruturais tão excludentes, né, sobre quem tem permissão, quem tem autoridade, quem tem legitimidade para contar as histórias. Né? Então, mais então do que revisar interpretações, eu não estou aqui defendendo aquela ideia de que o passado está constantemente reaberto a novas interpretações. Eu acho que isso a gente sabe, todo historiador sabe, todos nós aprendemos isso nas nossas graduações, né? Nós, na verdade, precisamos criar condições, né, para a emergência de outros autores, de outros sujeitos dessas interpretações, dessas historiografias, né? Sempre foi muito mais fácil para os historiadores reconhecer, portanto, que esse passado pode ser constantemente reaberto. Para nós é muito fácil, é uma premissa muito clássica. Mas a questão está em lidar com o desafio e a possibilidade de outras autorias e autoridades na escrita das histórias, né? E aqui, veja, eu estou correndo um risco muito grave, né? Aqui, usando esse tipo de argumento, que eu já estou ouvindo vozes me contrapondo aqui, dizendo, mas aí você está autorizando também, de Roldão, você está autorizando as formas negacionistas, né, de interpretar a história, né? Quer dizer, bom, as formas negacionistas, os negacionismos trabalham dentro dessa mesma lógica da excludência epistemológica. Né? A gente não precisa, enfim, se aproximar muito, né, para perceber que se trata exatamente da mesma lógica. Mas, enfim, eu falei na Beatriz Nascimento, eu acho que ela é uma personagem, ela é uma figura, né, emblemática de tudo aquilo que a gente tem como potência de futuro, né? Quer dizer, o ressurgimento da figura da Beatriz Nascimento nesse momento, nós gravamos até um podcast lá do Humanas, que foi o mais recente, sobre ela, né, com pesquisadoras que estão atualmente mergulhadas aí no legado da Beatriz Nascimento. Quer dizer, a Beatriz Nascimento, ela usando, curiosamente, uma frase do Zé Honório Rodrigues, que ela atribuía ao Zé Honório Rodrigues, ela diz num vídeo que é retirado de um documentário dos anos 70, que a história do Brasil é uma história escrita por mãos brancas, né? Eu nunca encontrei essa citação exata na obra de Zé Honório Rodrigues, eu estava procurando, mas, bom, a Beatriz está dizendo isso porque ela foi estagiária no Arquivo Nacional, trabalhou junto com o Zé Honório, né? E ela observava, né, nessa entrevista, ela observava exatamente isso que hoje para nós se tornou algo muito premente, né, em termos não tanto de um diagnóstico, mas em termos de o que fazer agora, né, quer dizer, em termos de um imperativo de ordem mais ética, né, do que fazemos por conta de já sabermos há tanto tempo, né, que a historiografia chamada brasileira, considerada brasileira, ela silencia, né, sobretudo, a possibilidade de uma autoria, de autorias outras, né? Nas suas formas de contar, de narrar a história, etc. Quer dizer, ela continua sendo, de fato, essa historiografia construída por mãos brancas, né? Como a Beatriz dizia lá nos anos 70. Tá? Então, eu chego aqui, portanto, a essa possibilidade, quer dizer, um pouco utópica nesse sentido, né? De pensar possibilidades outras e talvez mais potentes, né? De histórias das historiografias, pensando que, veja, a Beatriz Nascimento lá nos anos 70, né, ela, como diz a Angela Davis, né, uma mulher quando ela entra, né, quando ela
quando ela se movimenta e quando ela rompe uma barreira, que supostamente é aquela barreira dada pela sua condição étnico-racial, o fato da Beatriz Nascimento ter ingressado na universidade, o fato de nós termos hoje tantos afrodescendentes presentes nas nossas salas de aula ou nos nossos espaços virtuais, né? Significa aquilo que a Angela Davis diz, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade, de uma certa forma, se movimenta com ela, ou de uma certa forma se abala com ela. Então, eu percebo nessa presença, eu percebo alguns abalos sísmicos que ocorrem na sala de aula, que são abalos tensos, eles não são nem um pouco tranquilos, é um processo nem um pouco sereno, né? Não vamos falar em serenidade, em tranquilidade, em que está tudo bem, está tudo ok, porque não está, não é um processo nem um pouco, digamos assim, fácil de ser conduzido, porque nós somos privilegiados, a nossa condição é de professores brancos, né? que ocupam postos de trabalho muito por conta de privilégios, né, de classe social, de cor da pele, né, que são postos de saída e que nos colocam numa situação muito privilegiada em termos de formação e, portanto, de acesso a esses postos, que são esses postos de um professor universitário ou de um professor de uma rede pública, né? Então, eu acho que é interessante pensar que nós não somos essa figura, né, que era muito comum também pensada, essa figura de intelectual que vai dar a voz, né, aos subalternos, né? Eu acho que é um trabalho muito mais difícil, muito mais complicado, porque nós não estamos mais no comando, né, desse processo, né? Talvez o máximo que a gente possa fazer é começar reconhecendo os nossos privilégios, começar reconhecendo que esse mérito que nós alegamos, que é o mérito que nos coloca nesse lugar de poder, que é o lugar da sala de aula, é um mérito condicionado por muitos marcadores, né? E nos colocarmos numa posição muito mais de escuta do que propriamente nessa posição de uma alteridade que produz conhecimento sobre esses outros ou sobre essas outras. É um pouco o que eu penso, que é um processo demorado, é um processo doloroso, é um processo tenso, né? Como você mesmo já usou essa palavra várias vezes, né, Fernanda? É de muita tensão, muito mais de tensão do que propriamente de tranquilidade. Legal. Eu estou um pouco tenso aqui, porque chegaram muitos comentários de uma vez só, o pessoal está participando ali, são comentários potentes. Enfim, o pessoal tem uma discussão também um pouco interna aqui no chat, né? Mas alguns colegas, como o Fábio Feltrin, disse que já conhecia a Glória e que agora vai começar a incorporar as contribuições do Wagner nas reflexões dele. Mas, Wagner, eu também vou te colocar essa questão a respeito do... você que é um professor que atua tanto no âmbito universitário quanto na rede, enfim, no ensino da história escolar, digamos assim, o termo rede básica, para mim, sempre sou estranho, né? Porque remete também a uma ideia de ensino superior. Então, essas terminologias também podem ser revistas, talvez, né? Claro, o ensino básico está em função da base, né? Mas implica também uma distinção entre o que é básico e o que é complexo, né? Como se pudesse ser feita essa distinção. E o que essas historiografias brasileiras podem oferecer, né? E complementando isso, a Ana Carolina, que a gente já mencionou aqui algumas vezes, ela colocou também como que o debate sobre marcadores mostra como que a sensibilidade e a legitimidade conferida à discussão é sensivelmente diferente quando esses marcadores são regionais, de classe, raça ou gênero, né? E ela continua, em outras palavras, eu não sei se foi bem uma pergunta ou se foi só um comentário, mas ela diz: é possível problematizar os marcadores regionais sem, no entanto, considerar a legitimidade do debate sobre marcadores de gênero e raça, por exemplo, né? Então, quer dizer, ela está trazendo a questão da regionalidade, digamos assim, para essa dimensão da interseccionalidade, me parece. E eu só também aproveitaria e colocaria uma questão que o Rodrigo Turim colocou, que é, se vocês pudessem, daí eu deixo para você, Wagner, se você pudesse comentar como que a questão de gênero e da geografia disciplinar aparece na BNCC, né, na atual aplicação dela nos estados, né? Enfim, te coloco isso por enquanto e daí depois,
se a gente tiver mais um tempinho, eu puxo aqui alguns outros comentários, que acho que já tem bastante elemento. Então, na minha pesquisa, a tese ela tinha uma terceira parte, que era justamente para pensar um pouco o que a história da historiografia nomeia como historiografia brasileira, e pensar também essa questão, essa dimensão do ensino. Mas quando eu vi, a tese já estava enorme, essa terceira parte, infelizmente, ficou de fora. Eu fiz levantamento sobre a questão da história da historiografia, fiz também levantamento sobre essa questão do ensino, porque foi outra coisa que durante a pesquisa apareceu fundamentalmente. Ela atravessa toda essa discussão sobre a geografia disciplinar. É um debate, por exemplo, constitutivo da própria ANPU, lá em final de 77, a grande discussão era se os professores da educação, aquilo que a gente chama, o que a legislação chama de educação básica, poderiam ter direito a voz e voto nas assembleias da ANPU. Isso gerou até, em um dos simpósios nacionais, numa assembleia, a Cecília Westphalen rasgar o estatuto da ANPU, dizendo que estava querendo transformar a ANPU num grande sindicato, porque a ANPU não era o espaço para professores de educação básica. E aí isso teve até uma ruptura, que foi criada a Sociedade Brasileira de Pesquisadores em História, justamente mostrando muito claramente essa tensão entre pesquisa e ensino. Por isso que eu disse lá atrás que, a partir dos anos 80, a ideia do historiador profissional acadêmico é aquele que pesquisa e não aquele que ensina. Essa tensão é constitutiva da ANPU e, em grande medida, é constitutiva dos próprios debates que vão organizar os diversos departamentos e os diversos programas de pós-graduação em História daquele momento em diante. O Francisco Falcon tem uns textos que questionam bastante isso, quando ele vai pensar essa identidade do historiador produzida a partir dos anos 80, e que ele vai dizer que essa historiografia, em grande medida, esqueceu que, até os anos 60, os anos 70, boa parte da historiografia brasileira não era daquilo que se chamava de historiografia brasileira, não era produzido nas pós-graduações, era produzido na graduação. A graduação era o principal espaço de produção disso que se nomeia de historiografia brasileira. E aí, nos anos 60, ele vai dizer isso muito claramente em alguns textos, nos anos 60 e 70, a graduação era pensada não voltada exclusivamente para a dimensão da pesquisa. A dimensão da pesquisa ainda era algo muito incipiente. É um pouco aquilo que como a Glória colocou, a tese da Ariana vai pensar em relação à USP, essa dimensão do ensino como uma dimensão constitutiva também dessas discussões teóricas e de história da historiografia. Então, era um pouco disso que eu estava tentando pensar também para os anos 80 e 90. E aí é fundamental. O ensino, ele é o grande ausente dessa discussão de teoria de história da historiografia. Na maioria dos trabalhos que eu analisei, que eu pesquisei para a minha tese, a questão do ensino ela não é presente. Aí eu lembro aqui do texto que você citou do Benito Schmidt e da Mara Rodrigues, que eles fazem a pergunta, justamente o professor universitário de História é um professor? Essa pergunta é fundamental, porque esse ethos de historiador profissional acadêmico disciplinado que se constitui dos anos 80 para cá, não pensa esse historiador como professor, pensa ele como um pesquisador, é o pesquisador de história. E isso a partir de um conjunto de regras. E aí, dentro dessa relação, dessas diversas historiografias e da minha experiência com a educação básica, eu acho que um primeiro ponto que a gente tem que repensar, e repensar com muita seriedade mesmo, é essa relação daquilo que a gente nomeia de ensino superior com o ensino, com a educação básica. Essa relação tem que ser repensada, e tem que ser repensada, se a gente quiser utilizar um conceito muito em voga, de uma perspectiva decolonial mesmo. Porque você tem uma relação ainda... O ensino de história da educação básica é pensada pela academia ainda como objeto de estudo. A academia que pensa o ensino de história, aqueles que fazem ou que promovem o ensino de história na educação básica como objeto de estudo. E eu digo isso por uma experiência profissional também, que eu trabalho com formação de professores. Há uma relação muito tensa entre os professores que atuam na educação básica com aqueles professores que estão na academia, principalmente quando esses professores que são da academia são chamados a dar alguma formação. A maioria dos professores de educação básica detesta, porque é o cara que vem da academia tentando ensinar alguma coisa do ponto de vista pedagógico para alguém que está trabalhando com estudantes há 10 anos, 15 anos, 20 anos, e que produz saberes pedagógicos diversos todos os dias, e que precisa produzir determinadas narrativas sobre o passado para dar conta de ensinar para aquelas crianças, para aqueles estudantes, história do Brasil colônia, história da Europa, com a linguagem que é totalmente outra
ou totalmente diversa dessa que a gente é acostumado a pensar e a produzir pesquisa na academia. Então, esse, do meu ponto de vista, esse é um primeiro ponto. Essas historiografias brasileiras precisam repensar de forma bastante séria, bastante profunda, essa relação com o ensino. Eu acho que isso vem sendo feito a partir da experiência dos profs. Os profs de história têm colocado isso de forma muito, muito bacana. O texto do Benito e da Mara parte de uma experiência justamente do prof. Tem alguns textos da Marieta, também, no Moraes Ferreira, que ela coloca isso de forma muito clara também. Tem um texto que ela publicou na revista Anos 90, em 2017. O título do artigo é O Ensino da História, a Formação de Professores e a Pós-Graduação, onde ela vai colocar essas questões de forma muito contundente também. Essa importância dos profs e de se pensar essa relação a partir de uma relação mais horizontal. A ideia de que o professor que está na educação básica, ele também é um historiador. Ele não é um professor, ele não é tão somente professor de história, ele é historiador também. Ele faz pesquisas, claro que a partir de uma outra dimensão, a partir de outra linguagem, mas para transformar aquilo num saber pedagógico, que faça parte da formação desses diversos estudantes. Pensar um pouco aquilo que o Michel de Certeau chama de uma dimensão magisterial da história, uma dimensão magisterial da historiografia, que parte muito dessa ideia de uma formação desse sujeito, de uma formação para a cidadania, por exemplo. Eu fico pensando aqui naquilo que a Glória falou, da questão dos negacionismos, desses diversos negacionismos que estão em voga. A gente tem se debatido muito para tentar dar conta disso, ainda não achava disciplinar, muitas vezes, recorrendo a esses mesmos protocolos disciplinares, para afirmar uma verdade do passado, para afirmar que a história é esse saber que detém essa verdade do passado. E a gente se esquece, muitas vezes, dessa dimensão formativa. Não adianta a gente estar discutindo negacionismos agora se a gente não cria um processo de alfabetização histórica para esses alunos que estão na educação básica. Então, se a gente não forma uma audiência, a gente não forma uma plateia. Se a gente não forma essa plateia, se a gente não alfabetiza historicamente dentro desses pressupostos historiográficos aqueles meninos que estão desde a educação infantil até o ensino médio, muito possivelmente daqui a 10, 20 anos a gente vai ter mais uma geração de negacionistas. E aí, agora, de uma forma muito mais complicada, porque essas gerações têm acesso a esses diversos youtubers, essas diversas plataformas que também produzem narrativa sobre o passado, como é o Brasil Paralelo, esses vários caras que estão atuando nas redes sociais. Então, se a gente não atenta para essa relação, ou para decolonizar essa relação com o ensino, a gente vai ter muitos outros problemas ou problemas mais graves. E eu digo isso a partir de uma questão fundamental. A gente tem 60 milhões de matrículas. Então, são 60 milhões de estudantes que precisam passar por esse processo formativo. Então, como a academia vai estabelecer essa relação com a educação básica, com o ensino, tem que ser uma coisa fundamental para essas novas historiografias. Eu acho que romper com essa lógica de ensino superior, educação básica, que está lá na lei, está lá na LDB, tem que começar por aí. Romper com um pouco essa lógica de divisão entre o historiador é aquele que pesquisa e o professor de história que está na educação básica é aquele que ensina, e pensar um pouco aquilo que a Mara Rodrigues e o Benito Schmidt colocaram lá no texto. Essa é uma questão. Uma outra questão para essas novas historiografias, essas historiografias brasileiras, é construir uma agenda para além dessa tópica disciplinar. Eu acho que eu concordo muito com a Glória. Essa tópica disciplinar, ela não é suficiente para dar conta desses negacionismos. Não adianta só afirmar esse monopólio da história sobre o passado, dizer que nós produzimos um saber verdadeiro, mais verdadeiro sobre o passado. Não adianta só insistir nisso. É preciso atentar para outras questões. A produção historiográfica, a produção historiadora tem uma dimensão política que precisa ser contemplada. E aí me preocupa muito que muitas vezes o debate que a gente tem tentado fazer hoje na academia é tentar dar uma politização àquilo que a gente produz, mas muitas vezes a gente acaba assumindo um papel militante. A gente não tem conseguido articular muito bem essa produção epistemológica que é feita na academia, que é muito boa no Brasil, com essa dimensão política do nosso saber de intervenção nessa realidade mais imediata que a gente tem. Pensar muito claramente também essa dimensão estética daquilo que a gente faz, a forma daquilo que a gente faz, como a gente transmite, como a gente faz circular, e, sobretudo, colocar isso a partir daquilo que o Evandro colocou no comentário dele, dessa dimensão ética,
do fazer do historiador. Essa dimensão ética a gente não pode perder de vista, tanto na produção acadêmica, quanto nessa produção desse saber escolar. E uma última questão, que aí eu coloco isso na minha tese também, é pensar a historiografia e a própria a atuação dos historiadores como fomentadores de políticas públicas. Como eu disse, o meu trabalho, a minha formação como historiador é devedora de uma política pública. Muito claramente, pública de expansão das pós-graduações, a gente não estaria discutindo isso aqui hoje, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje, porque as condições de acesso não me eram favoráveis. Como muitos dos meus colegas da minha geração talvez não tivessem onde estão hoje. Então os historiadores não podem estar ausentes dessa. Hoje, claro que está mais difícil, porque não são mais governos progressistas que nos governam. A gente tem o governo Bolsonaro, mas a gente não pode perder essa dimensão da política pública. E eu acho que aí onde aquilo que a gente produz enquanto saber na academia pode dialogar de forma mais potente, para utilizar a palavra da Glória, com essa dimensão política. E aí a gente vai fugir desses debates militantes, muitas vezes que descambam para determinado sectarismo, é quando a gente vai pensar isso do ponto de vista da efetivação de uma política pública, seja para o ensino da educação básica, seja para o ensino superior, ou seja para outras modalidades. E aqui eu dou um exemplo muito claro disso, eu acho, que é a questão dos IEFs. Eu acho que os IEFs são um exemplo fundamental que conseguem articular essas várias dimensões que eu falei aqui para você. O ensino, a pesquisa e também a extensão, a efetivação de uma política pública. Eu acho que a experiência dos IEFs é uma experiência, do ponto de vista da educação pública no Brasil nos últimos anos, é a experiência mais revolucionária que se tem, porque ele consegue dar conta dessas três dimensões, do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, Fernando, em linhas gerais, respondendo isso que você tinha colocado, eu acho que esses três pontos são fundamentais. Repensar essa relação com o ensino, construir uma agenda para além dessa tópica disciplinar e pensar essa historiografia e a própria atuação dos historiadores como nessa chave da política pública. Eu acho que é mais ou menos isso. Eita, eu esqueci de responder ao Rodrigo e a Carol. Carol, em algum sentido, sim. Eu acho que pensar a historiografia a partir do registro do marcador regional não exclui pensar essas outras interseccionalidades com o gênero, com a raça, com outras questões. Na pesquisa que eu fiz, a questão, se eu pego, por exemplo, a ANPU, o marcador de gênero, quando a gente vai pensar, por exemplo, a própria diretoria da ANPU, a constituição da diretoria da ANPU, você não tem uma diferenciação muito grande de mais mulheres, menos homens, ou de mais homens que ocuparam a diretoria. A minha grande discussão lá era, tanto os homens quanto as mulheres, sejam eles heterossexuais, homossexuais, brancos ou negros, que ocuparam o espaço da instituição, em termos das práticas institucionais da ANPU, muito pouco foi mudado, sobretudo até a primeira metade dos anos 2000. As mulheres que passaram lá reproduziram as mesmas práticas institucionais, as mesmas relações de poder, as mesmas relações constituídas por esses marcadores de lugar. Isso só vem ser rompido a partir da presidência do Manuel, eu coloco isso na tese, e muito porque o Manuel tem essa visão de uma memória disciplinar da própria historiografia, posteriormente com a presidência do Durval, que depois de 50 anos é o primeiro historiador fora do eixo Rio-São Paulo que ocupa a presidência da ANPU, e posteriormente com o Benito. Então a ANPU passou 50 anos, mesmo presidida por mulheres, mesmo tendo diversas mulheres ocupando a presidência e vários dos seus cargos, assim como a própria Revista Brasileira de História, que tiveram várias editoras mulheres, mas as práticas eram quase sempre as mesmas. Em relação então, depende muito daquilo que você está pensando. E eu sempre digo, é preciso cotejar essas questões com a realidade. A gente precisa fazer uma pesquisa para afirmar realmente isso. Onde é que pode ser interseccionado e onde é que não pode ser. Basicamente isso que eu tento dizer lá na tese. Em relação ao Rodrigo, a pergunta sobre a BNCC, na BNCC, sobretudo a BNCC dos anos finais, do sexto ao nono ano, ela é uma BNCC da terceira versão totalmente eurocêntrica. Ela foi formatada naquele mesmo regime quadripartite. A ideia dos marcadores de região desaparecem. A ideia de uma história nacional que está lá na BNCC, na base,
ela é produzida, mais uma vez, a partir de São Paulo e do Rio de Janeiro, sobretudo de São Paulo. Essa discussão de gênero, ela praticamente ela some também, ela é diluída em várias outras questões na BNCC, sobretudo a partir da ideia da história das mulheres, ou aquela história vista de baixo, dos excluídos. Mas aí, quando vai para a discussão dos estados, para a construção dos currículos, a maioria dos estados retoma essas discussões. E retoma essas discussões a partir daquilo que havia sido posto na segunda versão da base. Por isso que muitas vezes em algumas discussões eu coloco que eu acho que a gente tem que esquecer um pouco o que é a base. A base já foi, já está posta, não tem como mudar. Mas a gente tem um outro campo de disputa muito grande aí, muito enorme, que são a construção dos currículos estaduais. E aí eu dou exemplo do currículo daqui de Pernambuco, que eu fui o redator. Tem um currículo do Ceará, que é um currículo belíssimo também. Você tem um currículo do Amazonas, que ficou uma coisa encantadora, do Maranhão. Você tem diversas experiências curriculares a partir da base que os estados construíram, que vai numa outra direção, totalmente distinta. Claro que tem algumas questões problemáticas, mas foi feita uma outra coisa a partir da base, nesses currículos estaduais. E aí esse processo de implementação ainda tá em disputa. Eu já tinha discutido isso em outros espaços, e muitas vezes a academia, por continuar discutindo a base, está perdendo espaço nessa discussão dos currículos estaduais e suas implementações. Que quem está lá agora são as grandes fundações, a Fundação Lema, a Fundação Itaú. Esses caras estão namorando de pé de ouvido os secretários estaduais e os secretários municipais, vendendo plataformas online, vendendo agora a educação, a EAD, como uma grande solução para todas as coisas. E, em grande medida, a academia ainda continua pensando a base. Eu acho que o foco da política pública agora é outra. Não que a base não deva ser discutida, mas, em termos de política pública, o foco deve ser outro. Bem, é mais ou menos isso. Pessoal, eu tô um pouco que nem a Tereza Cristina nas lives dela, assim, totalmente perdido aqui no chat, assim, porque o pessoal está num comentário, numa discussão bastante intensa, muito interessante. O Rodrigo Turim brincou que ele está que nem o Sartre, né? Um olho na live e outro no chat aqui. E eu queria só destacar um comentário que a Luísa Halter Pereira fez e que o pessoal comentou, que também achei foi muito bem colocado. Ela disse que nós fomos tomados por um movimento teórico-político que não controlamos, ainda voltando àquela ideia de como que as universidades se transformaram, né? Então esse é um comentário naquele contexto. Fomos tomados por um movimento teórico-político que não controlamos, cujos protagonistas são aqueles que puderam ser incorporados na universidade e nos governos do PT. Fomos de experts para aprendizes, né? Então é um pouco isso também, como que a gente está tendo que reaprender muita coisa nas nossas atuações, né? E, enfim, tem vários outros comentários. O professor Temístocles faz uma pergunta que pediria que vocês respondessem de uma forma bastante direta, assim. Ele diz que o Jan Assmann disse certa vez que a história do Egito é a história da egiptologia, e ele pergunta, poderíamos dizer que a história brasileira é a história da sua historiografia, né? E aí, amarrando com essa pergunta do Temístocles, para também a gente não alargar muito, tem alguns outros comentários que eu, enfim, pessoal, infelizmente não vou poder trazê-los todos aqui, mas também para colocar talvez uma última questão em função do nosso tempo aqui, porque o título da nossa conversa envolve historiografias brasileiras no plural, envolve os seus passados, mas também os seus futuros, né? E juntando com essa pergunta que o Temístocles faz, e talvez para a gente nos encaminhar para o encerramento do diálogo, se vocês pudessem também trazer algumas considerações a respeito de perspectivas diante disso que a gente está vivendo, não é? Do que vai se desenhando como uma realidade que talvez eu não chamaria de pós-pandêmica, mas é uma realidade talvez da espera de uma certa inquietação com a próxima pandemia, né? Então, muitos autores vêm dizendo que agora isso aí vai virar um pouco rotina para nós, né? Ou, se não for uma pandemia, uma nova catástrofe social. Então, se vocês pudessem, de uma forma, no limite do possível, breve, comentar essa pergunta do Temístocles também, talvez o comentário que a Luísa nos traz, né, de como nós nos tornamos aprendizes, e amarrar com algumas considerações mais gerais, né? Eu sei que eu estou pedindo demais para vocês, mas, enfim, o papo está muito intenso e acho que é bacana. Então, Glória, se você quiser
começar. Teria que reabrir a live, que nem a Tereza Cristina faz. Ela fecha uma live, reabre outra, enfim. Não, são questões muito legais, são questões muito importantes, mas acho que a história do Brasil não é a historiografia, né? Ela não está contida na historiografia. Se eu entendi bem a pergunta do Temístocles, né? A partir do Yasma lá, eu acho que a gente tem muita história ainda a ser contada, né? Que não foi contada ou que não foi devidamente autorizada, né? A ser contada. E eu acho, sim, também concordo com a Luísa, que nós estamos vivendo uma condição quase que de uma inversão, né? De posições. Vocês mencionaram aí o Prof. História, né? O Wagner mencionou bem também. Acho que o Prof. História, para mim, é um dos projetos mais importantes, o que eu costumo pensar como o retorno do recalcado, né? Quer dizer, é retorno para a universidade daquela parte de nós, né? Daquilo que nós formamos, né? Que retorna exatamente como uma espécie de cobrança, né, uma espécie de presença na universidade, tão inquietante quanto é a presença do nosso novo perfil de alunos que compõe o nosso corpo discente, né? Talvez trazendo outro tipo de inquietação, porque são professores como nós, né? Então é um pouco uma relação de espelho, né? Eu acho que ela é tensa por isso, né? Porque no Prof. História você não tem esse joguinho, né, do eu sou professor e você é aluno. Ali somos todos professores. Então, isso é um desafio enorme, né? Mas eu acho que é dos projetos mais interessantes e talvez um daqueles que a gente tenha que ter mais cuidado e que talvez seja o mais triste a gente talvez perceber um dia que ele possa ser destruído, né? Vamos acreditar que não. Mas já encaminhando então para a tua questão final, né, Fernando, sobre essa perspectiva, acho que a primeira consideração sobre o futuro é torcer para que a gente sobreviva, né? Eu acho que essa é toda essa nossa tormenta do presente, essa pandemência que nós estamos vivendo, enfim, eu acho que é a primeira consideração a ser feita, né? Eu penso muito, venho pensando cada vez mais, né? Num texto do Koselleck que eu li há muito tempo atrás e que ele, curiosamente agora, eu mexendo nos meus livros e tal, ele me caiu de novo e ele fez muito mais sentido agora, né? O texto do Koselleck, ele fala que a história de curta duração ela pode ser escrita pelos vencedores, mas as aquisições do conhecimento histórico mais duradouras de longo prazo provém dos derrotados. Né? Quer dizer, a ideia de que a derrota ela contém um potencial inesgotável para a produção do conhecimento, né? Ela é um motor, né, na verdade, né? Eu acrescentaria aí, além da derrota, eu acrescentaria experiências correlatas, que é a experiência do trauma, a experiência do luto, a experiência das várias formas de violência, né? Como potencializadoras da produção do conhecimento. A mudança histórica, na verdade, ela se nutre dessas experiências, da experiência dos derrotados, né? Desde que, é claro, que a gente consiga sobreviver. Porque, como diz o Koselleck, né, os derrotados tiveram aquilo que é a experiência primordial de todas as histórias. Né? Essas histórias elas não ocorrem como os sujeitos desejavam ou como eles pretendiam. Né? Então, eu acho que é o único sentido que eu consigo vislumbrar nesse momento tão trágico, né, que nós estamos vivendo, tão catastrófico, né, que nós estamos testemunhando, um pouco essa ideia de que, bom, não ocorreu como a gente havia pensado, não ocorreu como nós trabalhamos tanto para que ocorresse. Né? Mas eu acho que nisso tudo há talvez um potencial que possa ser transformado em conhecimento. Afinal de contas, essa é a nossa função. Né? Eu agradeço enormemente, Fernando, a possibilidade de conversar aqui com vocês. Wagner, contigo aí. Tentar responder a pergunta do Temístocles, ver se eu entendi bem. Ele pergunta se a história do Brasil é a sua historiografia. Eu acho que não acredito que não, que a história do Brasil não seja a sua historiografia, mas eu acho que a historiografia que a gente produz como historiografia tem um sentido prescritivo e normativo bastante forte que tenta ser ou tenta se dizer como essas
essa história do Brasil. Aquilo que eu estava dizendo em relação aos anos 80, aos anos 90, é que uma determinada historiografia produzida em determinado espaço se pensava como a própria história do Brasil. Não havia distinção entre uma coisa e outra. Produzir a historiografia brasileira era produzir a própria história do Brasil. Isso vem muito dessa centralidade que os paulistas, em grande medida, se veem em relação ao restante do país. Nos anos 90 também você tem a mesma questão. Boa parte da historiografia produzida nas instituições do Rio de Janeiro se pensavam desse modo também, mas a história do Brasil é muito mais plural do que tudo isso. A historiografia não consegue, mesmo nesses diversos sentidos prescritivos, normativos, não consegue dar conta de dizê-la, né, em toda a sua pluralidade. Sempre alguma coisa escapa. Como eu havia dito, a minha terceira parte da tese era pensar justamente a história da historiografia. E a história da historiografia, muitas vezes, é esse lugar também que tenta prescrever, normatizar e disciplinar o que é essa historiografia. Mas, mesmo assim, essas outras historiografias, essas historiografias plurais, elas sempre aparecem e nos interpelam. Eu acho que esses exemplos que a gente está discutindo aqui, de como esses diversos sujeitos começam a aparecer na academia, não mais como objeto, mas como sujeitos, e vão interpelando esse saber instituído, é um exemplo fundamental disso, de que a historiografia, como ela está posta, como ela é construída, não é a história do Brasil. Sobre essas perspectivas de futuro para essas historiografias plurais, eu tenho uma grande dificuldade de pensar o que pode ser esse amanhã, de apontar perspectivas de futuro. Eu gosto muito de pensar o que é que a gente pode fazer nesse nosso espaço de experiência para que a gente possa mobilizar alguma possibilidade, alguma expectativa de um futuro diverso daquele que a gente tem. Eu acho que a historiografia serve muito para nos dizer isso. As coisas não estão encerradas, por mais difíceis e por mais calamitosas que elas possam parecer, elas não estão encerradas e a gente pode ter várias outras possibilidades de futuro. Eu acho que uma das questões que a gente pode discutir bastante é como intervir nesse nosso espaço de experiência. Não há construção de futuro possível se a gente não tem ou não cria mecanismo de intervenção nesse espaço de experiência, nesse atual espaço de experiência. Por isso que eu estou sempre chamando atenção para essa questão da relação com o ensino, que eu acho que é um espaço ainda em disputa no nosso presente, apesar do governo Bolsonaro, apesar do MEC, você tem muita coisa para fazer aí e que aí pode sim abrir várias possibilidades de futuros outros. Então, você tem um campo enorme de discussão, de disputa, onde a academia pode chegar. Eu vou citar a experiência daquilo que eu venho fazendo como formação de professores. A maioria das prefeituras, das redes municipais, tem uma grande carência de formadores de professores. Eu acho que isso é uma área enorme que a academia poderia, a partir da experiência dos profs, poderia começar a pensar a partir de uma ideia de extensão universitária. A formação do graduando, não só para essa dimensão de ir para um ensino ou para abrir a possibilidade de um mestrado ou do doutorado, mas que ele possa ser direcionado para a atuação junto às redes municipais mesmo. Ou o próprio aluno do mestrado que está terminando o mestrado. Você tem uma área enorme aí de intervenção, não só de atuação, mas de intervenção política também. A formação de professores é uma área muito carente em todo o Brasil. Eu participei do processo de implementação da BNCC e aí eu entrei em contato com professores das 27 unidades federativas do Brasil. E a grande dificuldade, essa é uma grande dificuldade, a formação de professores. E que, em grande medida, a academia ainda se encontra distante. Porque quem é que faz a formação de professores, sobretudo nas redes municipais? São empresas, muitas vezes, sacanas, que chegam lá vendendo novidades, aparecem uma vez na vida, vai embora, ganha dinheiro da prefeitura e não faz um trabalho correto, não faz um trabalho ético. Então, eu acho que pensar em futuros possíveis ou futuros diferentes passa justamente por essa intervenção nesse nosso presente, nesse nosso espaço de experiência. E eu acho que essa é uma das frechas que a gente precisa pensar de forma muito urgente. E só para finalizar, você tinha falado da questão da lei de cotas que se encerra em 2022, mas a gente tem outra questão mais urgente ainda, que é a questão do Fundeb. O Fundeb se encerra dia 31 de dezembro desse ano. E o Fundeb representa a garantia de 60 milhões de matrículas. Sem o Fundeb, não existe educação básica. Aí sim, se ele se encerra, aí a gente tem uma realidade apocalíptica a partir de 2021, que, sinceramente, eu não sei mais o que fazer se isso acontece. Isso
isso deveria estar sendo pauta de discussão de qualquer fórum, de qualquer universidade, para qualquer curso, porque significa um horizonte muito, muito, muito obscuro. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu tenho tentado pensar essas questões. Espero ter respondido ao Temístocles e um pouco ao que o restante do pessoal colocou. Obrigado, Wagner. Acho que você fez essa recordação do Fundeb, é fundamental mesmo, né? Acho que não só nas universidades, nas escolas, mas na sociedade como um todo, né? Mas então, só para fechar, eu acho que é muito importante essa ideia que você traz do não fechamento da experiência, né? E de como que isso abre, quer dizer, a gente pode falar em passados que não são fechados, mas também que a nossa experiência atual ela não é fechada e que ela pode reinventar futuros possíveis, né? E acho que isso amarra um pouco com o que a Glória mencionou, que eu acho que parte dessa reinvenção e parte dessa reabertura da experiência passa também por um pensamento, por uma reflexão sobre a experiência da derrota, né, de incorporar isso não como uma espécie de autocrítica, não como um derrotismo, mas pensando a nossa estranha derrota como uma experiência de potencial crítico, né, de potencial libertador. E aí, quer dizer, tanto essa ideia do fechamento, do não fechamento da experiência, quanto essa reflexão a partir da derrota, me fazem pensar num dos grandes personagens do século XX, né, também foi um derrotado de uma certa maneira, que é o Walter Benjamin, né? Então, eu aproveito para trazer o Walter Benjamin aqui, porque estamos vivenciando o contexto dos 80 anos sem e com o Walter Benjamin, né? Então, e eu já faço uma propaganda que em setembro o Lupa vai ter algumas atividades de rememoração desse contexto, de rememorar Benjamin, rememorar o que ele significou, não é? E acho que foi importante vocês trazerem esses elementos, porque também me fez pensar nessas possibilidades de abertura de futuro a partir de uma ideia de não fechamento da experiência e também de pensarmos na nossa própria estranha derrota que nós estamos vivenciando hoje, repito, sem nenhum derrotismo, sem uma passividade, mas enquanto um potencial crítico, né? E dito isso, então, eu gostaria de agradecer muito, Glória, Wagner, pela disponibilidade de vocês. A gente abusou um pouco do tempo de vocês. Eu sempre engano nossos convidados, né? Eu falo que a conversa não dura ali uma hora e pouquinho, e a conversa é sempre tão boa que vai se expandindo e vai se alargando. A gente teve um excelente debate aqui entre as pessoas que nos acompanharam. Eu agradeço também a todos e todas. Infelizmente, eu não pude trazer todos os comentários e perguntas que foram colocadas, mas depois eles podem acompanhar ali pelo nosso chat. Então, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando até esse momento. A gente teve um público constante ali, um público muito bom, em torno de 50 pessoas ao longo de toda a live. Então, fico muito feliz que ela tenha acontecido e, Glória, Wagner, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigada, Fernando. Obrigada, Wagner. Obrigado, Fernando, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Glória, pela conversa. Foi bem, bem legal. Obrigado a todos que estavam nos assistindo também, que ficaram até essa hora. Boa noite a todo mundo e cuide-se. Isso, uma boa noite, pessoal. Cuide-se e até a próxima. Thank you.